Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí, né? É um momento que estamos passando, um momento complicado nos negócios. Então, hoje, dia 22 de abril de 2020, nós vamos iniciar aqui a nossa live falando sobre os desafios das empresas em relação às pessoas no pós-crise, né? Eu sou o Fernando Nunes, fundador e CEO da Gluck Consulting, né? Atualmente sou empresário, mas com uma carreira de muitos anos na área de recursos humanos, em empresas como Panalpina, Schneider Electric, onde eu conheci o Márcio Kumada, Syngenta Proteção de Cultivos, e há 9 anos atrás decidi fundar a Gluck, que hoje é uma consultoria, uma multinacional brasileira. Atualmente nós temos 2 escritórios no Brasil e um escritório em Miami. Nós representamos também uma associação internacional de consultores chamada Experts for Experts, que tem base na Suíça, com foco de atuação em consultoria na área de comércio exterior. Dessa atuação em consultoria, 80% é em recursos humanos. Eu faço aqui um agradecimento especial para minha sócia e diretora Anne Bernardina, diretora da nossa área comercial, né? Me ajudou muito até esses 9 anos de empresa. A Gluck, nós temos hoje 4 divisões, sendo uma delas Executive Search, que são especialistas até uma média gerência, a parte de recrutamento e seleção. Temos a divisão de Top Management, que é uma alta gerência e C-Level. Temos a divisão de DHO Development, que é a parte de desenvolvimento humano, RH estratégico, orientação profissional e de carreira, treinamentos, workshops, tudo relacionado à gestão de RH e desenvolvimento de pessoas, onde eu também faço um agradecimento muito especial à minha sócia Marisa, que está aqui conosco, que está fazendo um excelente trabalho nessa área. Temos a área de Project, que nós fazemos consultorias diversas, Interim Management e Merging Acquisition. Tá? Então, é uma consultoria hoje que nós somos referência no Brasil, atuando com supply chain, logística e comércio exterior. Eu vou passar para vocês agora um pouco sobre o Márcio Kumada, um amigo, parceiro, trabalhamos juntos aí na Schneider, né? Ele é um profissional. Antes de eu só apresentar aqui o Márcio, eu tenho algumas pessoas aqui me pedindo, deixa eu só admitir aqui algumas pessoas que estão me pedindo para entrar na live. Vamos lá. Entrou Isadora. Eu tenho mais algumas pessoas, pronto, que já entraram aqui. Então, gente, como eu estava falando para vocês, Márcio Kumada, meu amigo, ele tem mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos. Ele iniciou a carreira na área de produção, qualidade e engenharia, onde nós nos conhecemos lá na Atos, né? O Márcio fez carreira em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos e portes. Empresas como Schneider Electric, Alcon Laboratórios, do Grupo Novartis, onde ele ocupou a posição de diretor de recursos humanos para a América Latina, né? O Márcio ele é graduado em elétrica e pós-graduação em gestão de qualidade e inovação de produtos pela Mackenzie. Possui MBA em recursos humanos pelo INPG Business School, além de cursos específicos realizados na França e Estados Unidos. Atualmente, o Márcio Kumada, ele é mentor de executivos e empresários, consultor de empresas de diversos portes e segmentos, como Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Company, Grupo Cesare, Boreal Veritas, Plex Logistics, Caney Cargos, ambas nos Estados Unidos, da empresa Dorel Sports, da empresa Greco Advogados, da Jet Avionics, MG Confecções, Schunk Indústrias, Astelas, Novartis, dentre outras. Márcio, um grande prazer ter você aqui conosco nas nossas lives aqui da Gluck, que nós estamos fazendo agora semanal. Foram escolhidas a dedos as pessoas para a gente conversar e é um grande prazer ter você aqui conosco, Márcio. Bom, eu que agradeço aí, o Fernando, como ele já falou, a gente já é amigo de longa data, a gente acabou se conhecendo aí por ocasião de uma aquisição da Schneider, a Schneider acabou comprando a empresa que eu trabalhava, lá eu já era gerente de recursos humanos e qualidade. Como o Fernando falou, eu tenho essa carreira aí, assim, multidisciplinar, da área de engenharia, qualidade, recursos humanos, então acabo tendo um pouquinho, né, assim, do escopo mais amplo, né? Isso
que eu percebo tem me ajudado bastante aí nas mentorias, né? E acho que no momento de desafio, não diria momento difícil, né? Mas é um momento de desafios agora, vai ser bem legal poder compartilhar um pouco aí do conhecimento, né? Tá certo que em 40 minutos a gente não consegue, né, passar uma mensagem tão extensa, mas a gente vai conseguir com certeza passar algumas coisas que eu venho pensando durante esse período. Legal, Márcio. Eu só estou aqui mandando mais um e-mail aqui, porque algumas pessoas se inscreveram agora no nosso... Tá. Então, nós batemos aí 100 pessoas inscritas. Legal. Um número Muito bem bom. interessante, né? Então, eu estou mandando aqui para algumas pessoas. Márcio, então, assim, né, seguindo no nosso tema, que é falar um pouco do desafio das empresas, né, em relação a pessoas, eu queria perguntar para você, Márcio, e sempre deixando aberto para as pessoas colocar aqui no nosso chat, caso tenha algum questionamento, como os empresários e executivos precisam se preparar para o pós-crise, Márcio? Qual que é o principal, eu como empresário, muitos que estão aqui, ou executivos, qual que é o principal ponto aí que a gente vê que existe de preparação para o pós? Então, o interessante é assim, né, a gente tinha até conversado com o Fernando anteriormente sobre isso, né, daí veio até a ideia de participar da live, né. Uma coisa que eu vejo é que essa preparação pós-crise, na verdade, ela deveria estar acontecendo já há algum tempo, né, e algumas empresas eu vejo que já se prepararam, né, e outras não, né, e elas estão tendo que estão meio que forçadas a essa transformação. Até brinquei com o Fernando, né, que nós também, aí eu sou um pouco mais velho que o Fernando, mas nós também somos de uma geração, né, assim, geração X, uma geração um pouco mais antiga, e talvez tinha até um pouco, né, não diria aversão, mas um pouco mais de resistência com a transformação digital. Então, quando fala de preparo pós-crise, né, tem um cara que é bem famoso, chama Sunil Gupta, depois até pedi para o Fernando colocar na edição aí, né, o nome desse cara. Ele E depois no final indiano, eu vou mandar para as ele pessoas professor de... o nome dele e o link que você me passou. Tá legal. Então o Sunil, ele é um indiano, ele é professor de Harvard, e aí eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele aqui no Brasil. Estava até com o Rodrigo Médici está aqui no call também. O Rodrigo é professor universitário, né, da área de empreendedorismo. Então a gente foi lá assistir a palestra dele, né? E várias coisas que ele falou na ocasião, e acho que faz uns 3 anos que a gente foi nessa palestra, que hoje elas estão muito, né, vamos dizer assim, presentes em tudo isso que está acontecendo. Então ele falava muito da transformação digital, que acho que é o principal aprendizado desse período todo aí de reclusão, de quarentena, de novas conexões. E ele falava o seguinte, né, a gente está na quarta revolução, né, a primeira revolução, só para dar um contexto, foi a parte da máquina a vapor, né, depois a segunda revolução da parte de energia elétrica, depois a revolução da parte de automação, da parte de computadores, e hoje a gente está na revolução do que eles chamam ou a quarta revolução chamada de IoT, né, que é Internet of Things. Então, hoje, né, o que eu percebo, né, esse pós-crise, na verdade, deveria estar sendo assim, encarado como o empurrãozinho que faltava para aqueles que ainda não estavam entendendo que a revolução chegou para ficar, né, essa revolução industrial, a 4.0. Então, e ele dava ali vários exemplos, né, que eu até anotei também, nota aqui para a gente conversar hoje, né. A primeira coisa, né, nesse pós-crise que você comentou, Fernando, seria o quê? Reconecte com seus clientes. Uma coisa é como a gente se conectava, né, vamos dizer assim, anteriormente, e outra vai ser como a gente está se conectando agora, né? Então, essa transformação eu vejo que está acontecendo já, né, quer dizer assim, por esse período de quarentena, ela já está acontecendo de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu daria de conselho é o quê? De remapear a jornada do seu cliente, né? Qual é o novo normal, né? Que todo mundo está usando né? Vamos dizer, quero que volte tudo normal, tá? Como é esse novo normal, né? Seguramente não é o mesmo, né? Vamos dizer assim, de há um mês atrás ou de 40 dias atrás. Vai ser um novo, né? Vamos dizer assim, né? Uma nova conexão. Então é importante ter né? Vamos dizer assim, um mapeamento da jornada do teu cliente, tá? Então acho que esse é um ponto que seria bem importante. O segundo ponto aqui que eu vejo que é importante, né, para a gente encontrar o que a gente presta de serviço para essa pessoa.
qual é o valor do nosso, o que a gente está aportando para essa pessoa. Parece jargão antigo, mas não é, porque uma coisa é vender produtos, né? A outra é vender, né, vamos dizer assim, serviços, né? Eu tenho até um dos clientes, ele é um revendedor grande da área de iluminação, um grande cliente da Philips e tal, e a Philips foi até citada pelo Sunil Gupta na palestra, né? Então a Philips até um pouco tempo atrás vendia lâmpadas. O que ele percebeu? Não, a gente não vende lâmpada, a gente vende iluminação. Então é isso que a gente tem que perceber, né? O que a gente entrega? Então transformar, né, vamos dizer assim, o teu produto em um serviço. Então acho que esse é a segunda dica. E a terceira dica, né, Fernando, que eu vejo que é para fechar esse ponto aqui, que seja talvez a mais importante, é você redesenhar o seu negócio. O que é redesenhar o seu negócio? A partir do momento que você entendeu a nova jornada, né, vamos dizer assim, do teu cliente, você transformou o teu produto em serviço, você vai ter uma organização diferente. Então, são competências diferentes, né? Então, você vai ter que ter um organograma diferente, você vai ter que ter, né, vamos dizer assim, situações diferentes, né? Então, esse é um ponto, né, que eu vejo que é bem importante, tá, Fernando? Então, acho que seriam essas 3 dicas aí que eu daria, né, vamos dizer assim, para quem está me ouvindo, porque tem muita gente, eu até faço mentoria, eu estou até vendo que a André também entrou, né, a André da Combras, ela entrou também no call. Então, assim, para que a gente pense, né, vamos dizer assim, que tudo isso que está acontecendo é o quê? É só o empurrãozinho, né, que faltava, né? A gente até brincou, né, eu e você, a gente está fazendo isso pela primeira vez, né, Fernando? Exato. Pela primeira vez a gente está fazendo isso. Essa semana eu vou ter que dar um treinamento, né? Pela primeira vez eu vou dar um treinamento 100% virtual para o pessoal da FENSA, né? Então, né, eu também estou me adaptando à situação nova, né? Eu tinha, né, vamos dizer assim, esse trabalho com o pessoal de Miami, com o pessoal, né, de outros estados, né, que eu dou mentoria para pessoas que estão no Acre, em Rondônia, em Goiânia, no Espírito Santo. Então, isso eu vinha fazendo de forma pontual, né? Mas agora não, né? Quer dizer, eu tive que usar isso em larga escala. Então, essas dicas, tá? Então, primeiro, reconectar com o cliente. Segundo, né, encontrar qual serviço você presta. E o terceiro é você remodelar a tua organização. Legal, Marcelo. A gente conversou bastante sobre isso, né? E realmente tem essa necessidade, né, de estar mais próximo aí do cliente, né? Agora, né, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, por favor, coloque aqui no nosso chat que eu farei para o Márcio, tá ok? Márcio, pegando um gancho, né, dessa conversa, em termos de desafio para manter um negócio sustentável, né? Então a gente falou de 3 itens de mudanças, mas outras mais ocorrerão. E com isso, o que o empresário, o executivo, ele precisa fazer para ter um negócio sustentável? Né? Porque agora a mudança ela acontece a cada dia. As pessoas têm que estar preparadas para mudanças frequentes. E como manter o negócio sustentável com tantas mudanças? Então, aí a gente também tinha falado bastante sobre isso, né? Tem temas aí que são, né, vamos dizer assim, né, de comum conhecimento, que é toda a parte, né, vamos dizer assim, de fluxo de caixa que a gente tinha falado, né? Então, quer dizer assim, não tem como, né? A gente tem 2 saúdes dentro da empresa, né? Tem uma saúde que a gente chama de saúde econômica, né, que talvez esteja muito, né, ligada a isso que eu falei nessa primeira pergunta que você me fez. Então, a saúde econômica é o quê? Eu ter uma estrutura ou eu ter uma empresa que consiga gerar, né, vamos dizer assim, algo que seja rentável. Então, acho que a primeira parte é essa, né, saúde econômica. Só que, nesse instante que a gente está vivendo, né, vamos dizer assim, esses, né, 2 ou 3 meses, a gente tem que estar preocupado o quê? Com uma outra saúde que a empresa também tem, que é a saúde financeira, que é o que a gente falou, né? Então, essa saúde financeira, ao meu ver, é a coisa mais importante, né? Estava até conversando com o Átila, ele é diretor, na verdade, geral da fábrica da Caloi, lá em Manaus, né? E, assim, as diretrizes, não só, né, vamos dizer assim, da própria Doral Sport, mas de todas as empresas, né, vamos dizer assim, multinacionais, se você for ver, é o quê? Preservação do fluxo de caixa. Então, a dica que eu dou nesse instante, né, é você preservar ao máximo o teu fluxo de caixa. Ah, Márcio, mas eu já estava endividado, ou, né, vamos dizer assim, eu tenho alguns compromissos, né, eu comprei muita matéria-prima, eu me estoquei de matéria-prima por conta, né, sei lá, da alta do dólar. Então, só que o que acontece, né, você, nesse instante, né, querer honrar todos os seus credores, né, se você quiser honrar todos os seus credores nesse momento,
você pode criar, né, vamos dizer assim, né, um cenário que seja irreversível para a tua companhia, né, que o endividamento vai ser tão grande, né, porque você, de um lado, você honra seus credores, mas por outro lado, né, você não recebe mais nada. E o que vai acontecer, né? Principalmente aquelas indústrias que estão, que eu falo sanduíche, né? Que elas estão no meio, né, do processo, né? Que não são, né, indústrias de matéria-prima e que não são indústrias, né, vamos dizer assim, de entrega final ao consumidor, né? Então, essas indústrias, se elas não, né, tomarem um cuidado, né, vamos dizer assim, eu diria, cirúrgico com o fluxo de caixa, elas vão quebrar, né? Então, esse é o ponto. Então, se, né, vamos dizer assim, se municiar de tudo, né, vamos dizer assim, que vem do governo, né, desses recursos que estão vindo, de negociar, né, toda vez que você vai ter aqui um recebimento e você consegue honrar, né, o teu credor, né, então fazer essa ponte também, ter o máximo de transparência possível, né, com os seus credores. Então, eu faria essa parte de preservação, né, vamos dizer assim, do fluxo de caixa. Uma outra coisa que eu, né, nem citei aqui né, da primeira parte, é o que ele chama de light asset, o Sunil Gupta, né? O que vocês devem estar percebendo, né? Assim, essa transformação também, ela o que? Ela deixa claro, né, para as empresas que ela deveria ter um asset, assim, menos pesado. É o que? Um ativo fixo menos pesado, estruturas menos pesadas, né? Então, tudo aquilo que você, né, esse momento de reflexão serve para isso. Tudo aquilo que eu tenho de estrutura que é pesado, eu deveria repensar. Então, estava até falando com o pessoal né, de algumas empresas que percebeu que, poxa, eu não preciso de tantos postos de trabalho. A própria, né, Gluck, né, Fernando, a gente falou sobre, a gente se encontrou num cowork, lembra disso? Sim, exatamente. A gente se encontrou no cowork. Você tinha uma estrutura, né, em São Paulo, né, vamos dizer assim, dessa estrutura física, né? Você poderia utilizar um espaço flexível, né? E o que eu vejo é que é assim, né? O que era, eu presto também serviço para algumas pessoas da Latam e tal. Então, aquilo que é, né, vamos dizer assim, a Latam, ele tem ninguém tem mesa, né, fixa, né? É uma estrutura totalmente móvel ali, né? Então, o cara chega, conecta, né, o teu notebook, né, logo o ramal, né, vamos dizer assim, ali no telefone que está na mesa e pronto, né? Então, é totalmente, né, flexível a estrutura. Então, o que eu vejo é isso. Esse ponto do light asset, né, de você ter uma estrutura mais leve. Então, são pontos fundamentais aí para você, né, de um lado, né, preservar o seu fluxo de caixa e, de outro lado, também ter uma saúde econômica, né, vamos dizer assim, estruturada para esse período pós-crise. Legal, Marcelo, obrigado. Nós tivemos aqui duas perguntas, né? Nós tivemos aqui a Denise, ela questionou, né, que nós somos, como você comentou, de uma geração muito ligada ao contato pessoal, né, de tomar o café com a equipe, estar próximo à equipe, né? Nesse momento agora que o líder precisa fazer, o que ele precisa fazer para manter o pessoal engajado, mesmo estando à distância, né? Antes até de passar aí para você, Márcio, eu até coloco um pouco do que eu conversei com a Marisa na semana passada, na live que nós tivemos, que muitas empresas estão tomando ações bem interessantes, né? Como um exemplo que a Marisa falou, que é o café. Então, eles param online, todo mundo na sua casa, home office, toma um café. Né? Então, tem várias empresas tomando ações aí bem interessantes para manter o engajamento, manter as pessoas dentro de um time. Então, esse foi um exemplo que eu achei muito interessante, muito bacana. Não precisa ter vamos iniciar o dia fazendo reunião, terminar o dia fazendo reunião, não. Faz uma coisa mais light. Então, organiza, né, o horário do café. Um café, cada um pegou um cafezinho e um momento descontraído. Márcio, tem alguma dica, alguma coisa que possa comentar em relação a isso? De não fazer o microgerenciamento, então, acho que a Marisa também falou isso na live dela. Então, esse microgerenciamento também deixa, né, vamos dizer assim, a pessoa que está do outro lado muito incomodada, né, porque não há como, né, você, né, exigir que a pessoa esteja do outro lado, né, vamos dizer assim, e esteja, né, sei lá, 100% do tempo disponível como está dentro da empresa. Né? Aqui a gente está em casa, então, sei lá, o cachorro passa para um lado, fazer a lição, lá nos Estados Unidos ele também está com essa dificuldade, que o filho tá pedindo para, né, vamos dizer assim, ajudar a fazer a lição, porque a escola também não estava preparada para, né, para poder fazer um ensino à distância. Então, acho que o principal, né, vamos dizer assim, para manter o engajamento, para manter, né, vamos dizer assim, as pessoas motivadas, é o que? O respeito. Não teria outra palavra que não fosse essa. Então, a gente deveria estar respeitando, né, nós, como líderes, né, deveríamos estar respeitando os indivíduos que estão do outro lado, né, vamos dizer assim, e as suas dificuldades nesse instante. Então, está todo mundo tentando se adaptar.
Então, eu vejo que esse talvez seja, né, vamos dizer assim, o maior ponto, né? Eu vejo companhias, né, que também começaram a perceber que o período ia ser mais longo, mandaram, né, com o link na internet. Então, quer dizer assim, tem coisas, né, que, né, estão acontecendo que a gente não está vendo, mas que os meus mentorados estão reportando, que são o quê? Que, né, demonstra o respeito que a empresa tem pela pessoa. E nesse instante, o que todo mundo espera é um pouco disso, né? Um pouco de respeito à situação que eu estou vivendo. Tá, Denise? Acho que não sei se respondi bem, mas é o que eu penso. Legal, eu acho que até responde um pouco também da pergunta que o Carnevale fez para a gente aqui, né, do papel do líder para garantir o engajamento dos funcionários, né, em termos das mudanças, né. E a gente vai falar um pouco mais, viu, Carnevale, desse tema. Ok? Márcio, me fala uma coisa, os funcionários... Tem um lado de Alberto, eu tô rindo, tá vendo esse negócio que eu falei de respeito? É engraçado mesmo, né? Que acontecem coisas engraçadas nessas lives, né? Ou quando a gente está fazendo mentoria, né? Mas vamos lá, né? Falando do funcionário, né? Assim, como você perguntou, né? Como que ele vai voltar, tal, né? Isso a gente tem, né? Na verdade, não é nenhuma certeza, mas assim, a gente tem uma breve noção do que vai acontecer, né? São pessoas que vão voltar diferentes, principalmente em relação a como ser liderado, né? Talvez aí responda um pouco também né, do questionamento do Carnevale aí. A gente se conheceu na Novartis, né? Um abraço, viu, Carnevale. A gente vê o quê, né? Que um cenário, né? Tem um escritor também bem famoso, que ele é o Stanley McChrystal. Esse Stanley McChrystal, ele escreveu, né? Escreveu um livro, né? Que é Teams of Teams, né? Que é time dos times, né? E ele fez com base numa, né, vamos dizer, numa experiência que ele teve, né, durante a captura do Bin Laden, né? Então ele era general do exército, né? Ele se aposentou há pouco tempo e ele foi, né, vamos dizer assim, o responsável por isso. Então ele foi fazer né, vamos dizer assim, estava responsável por ir lá fazer a captura. E a primeira, né, atividade dele lá foi um desastre, né? Então ele perdeu muitas vidas civis, principalmente. Então ele entendeu que, né, a metodologia do exército americano estava, né, vamos dizer assim, equivocada. Então, a metodologia do exército americano era o quê? Né? Comando, controle e melhoria de processo. Era basicamente isso, né? Então, o que ele percebeu? Né? Que o cenário que ele tinha lá é um cenário que a gente chama de VUCA, né? Que é uma abreviação de volátil, né? Eu vou falar em português, mas só para entender. É volátil, uncertainty, que é incerto, né? Complexo e ambíguo, né? E é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente está vivendo um cenário VUCA, né? E para esse cenário, né? O que ele percebeu, né? Na volatilidade é mais ou menos assim. Eu não sei quanto tempo uma coisa vai durar. Então, diferente do cenário anterior que a gente tinha. Então a gente tinha um cenário onde as coisas eram mais perenes, né? Então você tomava uma decisão aqui, assim, bom, isso daqui vai me servir pelo menos para os próximos 5 anos. Então essa volatilidade, né, vamos dizer assim, as coisas meio que se tornaram voláteis, né? A parte de incerteza é o que a gente não tem muita certeza do conhecimento das coisas, né? Por que elas acontecem? Eu estou tentando descrever o cenário que ele enfrentou lá na guerra e é mais ou menos o que a gente está enfrentando hoje, né? Complexo. Então a gente tinha muitas variáveis, né? Então é o que a gente tem hoje. E a parte de ambiguidade. Ambiguidade é o quê? É um cenário novo, sem precedentes. Talvez essa seja a principal coisa que está acontecendo no momento. Então, tudo aquilo que a gente teve de aprendizado, talvez, né? Não estou falando que vai ser uma mudança mercurial, que a gente vai ter uma disruptura de tudo. Mas, assim, muita coisa vai ficar o que é. Falar assim, putz, mas o que eu fazia não dá certo. Então, para que tudo isso aconteça, a gente vai ter algumas ações, né? Vamos dizer assim, e que os colaboradores, os funcionários vão estar sendo diretamente impactados, né? E eles já estão tendo essa percepção, né? Todos nós aqui, né? Mesmo que somos executivos, nós também fomos funcionários, também fomos colaboradores. Então, também tem muito colaborador aqui dentro da Call, né? Então, o que a gente percebe? Então, né, vamos dizer assim, combater essa volatilidade, eu deveria ter o quê? Mais planos de contingência. Então, eu deveria estar preparado para mais tipos de cenários. Para, né, vamos dizer assim, tentar mitigar essa parte da incerteza, eu deveria estar o quê? Trabalhando com mais informação. Então, tudo aquilo que vem, né, até o Aloy está aqui na call, né, um cara especialista nisso, tudo aquilo que a gente fala de artificial intelligence, que é a inteligência artificial, big data,
Então, tudo vai acontecer, né? Recebeu que as pessoas lá, né, assim, os componentes do exército precisavam. E é o que eu vejo que as pessoas vão precisar. Elas vão precisar, em primeiro lugar, de um propósito, né? Fazendo um link ali com a parte do Sony Gupta. Legal. Eu queria te entender, assim, o pós-crise, né? O pós-crise em termos de pessoas. Tem como mensurar o que isso pode trazer de positivo para as empresas? Né? Porque a gente só vê falando assim aqui desligamentos, redução de salário, tudo isso, mas se a gente entender a crise como uma parte de aprendizado, né? Que nem como eu te falei, eu estou todos os dias aqui buscando plataformas para fazer as lives, buscando aprendizados, é um tempo para se reciclar. O que a gente pode trazer de positivo para o pós-crise? O pós-crise, o principal que eu vejo, aí até, né, linkado aí com o primeiro bloco da pergunta que você falou, que eu vejo é principalmente essa parte de, né, vamos dizer assim, de entendimento, né, da quarta revolução, né? Até alguns autores falam sobre isso, né? Quando teve a primeira, né, a segunda revolução, né? Era tudo a gás, tal, e de repente mudou para energia elétrica, né? Então teve muita, né, vamos dizer assim, resistência. Então aqueles caras, né, vamos dizer assim, que estavam lá e alimentavam os lampiões lá com gás para poder ter iluminação na rua à noite, perderam o emprego, né? Agora, né, assim, uma adaptação, né, é importante. Então, né, o que eu vejo, né, Fernando? Talvez o maior aprendizado disso tudo, né, na verdade, são dois aprendizados, né? Vamos lá, vamos passar para o lado profissional e para o lado pessoal, né? O lado profissional é esse, né, de que você tem que ter, né, uma consciência dessa adaptação. Então, aqueles que viveram essas revoluções, eles acabaram, né, vamos dizer assim, tendo que, né, vamos dizer assim, se adaptar rapidamente, né? Eu, por coincidência, acabei vivendo a terceira revolução, que foi da parte de automação industrial, né? Como você sabe, Fernando, eu vim de uma indústria de automação industrial, né? Então, eu vi muita resistência ainda entre, né, vamos dizer assim, você tem um processo mais mecânico e tem um processo automatizado. Porque numa linha de produção, a gente eliminava, sei lá, 50 postos de trabalho com um controlador lógico programável. Só que, assim, aqueles trabalhadores que entenderam, eles se adaptaram e entraram para a nova realidade. Muitos migraram para a área de serviços e tal. E agora, nessa adaptabilidade, eu vejo que, assim, é o grande, né, vamos dizer assim, é o grande aprendizado desse processo todo. Agora, quando você me perguntar o que tem de bom nessa história toda, e aí, né, assim, todos aqui que estão na live que eu conheço me falaram isso sem exceção, falaram assim, Márcio, né, alguns me chamam de Márcio, outros me chamam de Kumada. Kumada, talvez a maior reflexão que eu estou tendo sobre, né, o que está acontecendo é em relação ao, né, vamos dizer assim, ao valor das coisas, né? Qual valor eu estou dando, né, vamos dizer assim, para, né, as coisas que eu venho fazendo. O quanto de valor eu dou para o meu dinheiro, quanto valor eu dou para o meu trabalho, quanto eu dou de valor para a minha família, para os meus amigos, né? Então, o aprendizado maior disso tudo, né, está em relação ao valor que você dá, né? Até o Freitas está falando aí, né, Freitas? É isso aí mesmo, né? Então, a gente, né, esse valor, né, que eu vejo que vai, né, vai ser agregado, né? O Freitas falou um pouco aí da parte de marketing digital, né? Então, o valor que eu vejo é principalmente esse, né? Né, vamos dizer assim, de você, né, colocar o peso certo nas coisas certas. A minha geração, tem texto sobre isso, né? A minha geração, geração X, a do Freitas, aí, a gente perdeu, né, vamos dizer assim, por trabalho, né? Isso eu falo nas palestras, em tudo isso, né? Então, talvez o grande aprendizado aí, Fernando, seja em relação a isso, né? A importância que você dá para as coisas, e é lógico, né? Toda essa parte de adaptação do marketing digital, né? Vamos dizer assim, da revolução, né? A gente está migrando de vez para esse novo cenário. O Márcio, nós fomos executivos de empresas, né? E abrimos as nossas empresas. Eu há 9 anos atrás, você um pouco depois que saiu da Alcon. A gente sabe que o começo é muito difícil. A gente, muitas vezes, nem dorme pensando nas contas, pensando no como fazer para ter uma empresa sustentável financeiramente. Como que as pessoas têm que se preparar para o recomeço? Então, esse é um cenário importante também, né? Aquilo que eu falei citando do primeiro exemplo, talvez o primeiro exemplo é o mais abrangente, né? Esse recomeço, eu chamaria de começo, é aquilo que eu falei.
aquelas empresas que entenderem, né, que devem remapear, né, os processos ou entender que a gente está num novo cenário, né? Então eu estou passando por uma, né? Dentro disso tudo está acontecendo um monte de coisa, né? Está acontecendo, né? Vamos dizer assim, o problema em si, né? Que é, né? Vamos dizer assim, de sanitário, um problema sanitário, mas por trás disso tudo está, né? Vamos dizer assim, essa revolução, né? Vamos dizer assim, da parte de informação. Então, esse recomeço, Fernando, eu chamaria de começo, né? Então, eu, né, como empresário, você como empresário, a gente está num aprendizado. Então, não estou, né, parar, respirar, né, que a gente tem o tempo agora mesmo para parar, respirar e remapear qual é a necessidade, né, vamos dizer assim, do meu cliente, que tipo né, de serviço que eu vou prestar. Essa estrutura que eu tenho está certa ou está errada? Então, nesse instante, né, não que a gente não deva ser, né, mas nesse instante, quanto menos pragmático a gente for, é melhor. Então, então eu vou me cercar de, que é o que a gente está vendo aqui, né, 100 inscrições, a gente está com 49 pessoas ativas aqui. Então, quanto menos, né, vamos dizer assim, solitário eu for, melhor, né, mais chance eu vou ter de recomeçar bem, né? Então, nesse instante, é o que eu tenho que me abrir, né, vamos dizer assim, para ouvir várias pessoas, né? É o conceito lá do Napoleão Hill, que ele chamava de mastermind, né? Apesar de ser um cara muito antigo, né, algumas coisas que ele falou, se estiver ouvindo coisas diferentes, né, mais preparado você vai estar para recomeçar. Então, eu estaria muito preocupado nesse instante, né, preocupado sim, né, de estar ocupando o meu tempo, no sentido de estar ouvindo pessoas diferentes, né, experiências diferentes, estar entendendo business cases, né, vamos assim, da China, dos Estados Unidos, de coisas de pessoas que, querendo ou não, é como se a gente estivesse numa linha do tempo, né, eles estão um pouquinho na frente do que aconteceu com a gente. Também entender qual foi a reação. Estamos te ouvindo, Márcio. Até pegando o gancho aí do que você comentou, Márcio, acho que você ficou mudo. Tá? Um ponto interessante, eu estava vendo, né, a gente está reaprendendo, eu estava vendo uma live esses dias que a pessoa, que é o Thiago Oliveira, ele comentou que a partir desse momento, muitas pessoas que estavam numa outra fase, todo mundo vai começar do zero. Né? Todo mundo vai começar do mesmo patamar. Então, empresas, pessoas que estavam em fases avançadas, vai todo mundo começar do zero. Pessoas que estavam dentro de uma empresa à frente de outra, vão todos começar do zero. Né? Então, é uma oportunidade para nivelamento, vamos dizer assim. O que você pensa sobre isso? Então, é o que eu falei, aqueles caras que se encaravam, né, vamos dizer assim, como, eu tô na vanguarda disso, tal, muitas pessoas vão estar se nivelando. Uma coisa até interessante que eu acabo fazendo, antes eu tinha uma visão mais restrita, né, que era a visão de Novartis, de Schneider, de Alcon, enfim, de Atos, então era uma visão mais restrita. Hoje, como eu acabo fazendo mentoria para várias pessoas, de vários segmentos, né, e não poderia faltar startups, né, então, né, quando você fala de renivelamento, é mais ou menos isso, né? Como se todos nós agora, né, é claro, né, que não dá para a gente descartar a experiência que a gente teve, né? Mas assim, muito mais não pelo, né, vamos dizer assim, os critérios que a gente tinha, mas pela amplitude que a gente tem de conhecimento. Então, esse nivelamento eu faria com uma ressalva, né, Fernando, assim. O nivelamento, assim, né? Entendo que do ponto de vista daqui olhar para o futuro, sim. Mas, assim, uma vez que eu já tenha tido contato, né, com mais situações, com mais pessoas, com mais mentes, então eu parto, né, vamos dizer assim, do instante zero, mas com uma competência maior. Né? Então, esse nivelamento é ok, a gente vai ter esse nivelamento, mas, assim, quanto mais preparado né, eu fui ou eu estava, quer dizer, assim, com certeza esse preparo vai me ajudar, né, vamos dizer assim, Sim. Eu faria, né, uma certa ressalva nisso que o cara falou, mas assim, nesse sentido de que se eu tenho mais conhecimento, é claro que eu vou estar mais, né, vamos assim, apto, né, vamos assim, ou mais hábil a evoluir mais rápido daqui para frente. Perfeito. O Carnevale comentou aqui conosco aqui em termos de planejamentos curto, médio e longo prazo que os líderes devem fazer para os seus processos, né? Porque agora a gente está no período emergencial de desmotivação, de perda de emprego, e aí depois tem um planejamento médio prazo e ao longo prazo, né? Então isso também vem de encontro aí com esse recomeço, certo, Márcio? Sim, sim.
Isso também, né? O que eu falo assim, né? E talvez também é um aprendizado desse período, é o que a gente até pode ter não estou falando para não planejar, né? Mas o que a gente tem que ter mais claro nesse instante é o propósito, é o para que eu existo, para que minha função existe, para que minha empresa existe. Eu diria que nesse instante o mais importante de tudo é isso, é a gente ter clareza sobre o propósito, clareza da onde eu quero. Agora, né? O planejamento que eu chamo, né? Que tem um negócio que chama hierarquia das metas, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma meta maior, né? Quando assim, os outros níveis aí, esses sim tem que ser mais flexíveis, né, Fernando? Então, a gente não pode ser tão pragmática em relação aos objetivos que a gente vai colocando de médio, né, e curto prazo. O de longo prazo é claro, né? Então eu tenho que sempre estar arrumando para um lugar e ter clareza sobre isso, mas essa flexibilidade a gente vai ter que ter. Legal. Pessoal, era isso que nós tínhamos para passar para vocês aí, esse bate-papo, né? Uma troca aí de experiência. Alguém tem mais algum ponto né, a comentar ou passar que a gente possa discutir agora nesses minutos que nós temos? Eu vou colocar para vocês aqui um link de YouTube e o nome das pessoas que o Márcio comentou, tá? Dos treinamentos que ele fez. Uma outra coisa também, Fernando, agora que estou lembrando, a gente falou isso, né, na nossa outra chamada, que me veio à cabeça aqui, que muita gente deve estar se perguntando, tal, é a parte de avaliação. Lembra que a gente conversou sobre isso também? Sim. Que vai mudar um pouco, né? Porque as empresas estão acostumadas a fazer uma avaliação de desempenho ali no dia a dia, tal, e isso pode mudar um pouco para a parte de comprometimento. E aí você comentou que não são para todos os níveis, mas muitos deles vão ver o comprometimento da pessoa agora home office, da pessoa, a entrega que ela faz para a empresa. Então, né, até depois que a gente conversou, eu até recordei de uma empresa que é uma das startups. Quando eu falo startup, não é que é uma startup que está começando, né? São startups grandes aí, né? Com mais de 200 funcionários, né? Então, o que eu vejo nas startups, assim, que é um aprendizado para as empresas mais, né, vamos dizer assim, conservadoras, é isso que a gente, né, fala de avaliação, né? Então, nessa parte da avaliação, o que eu vejo que é muito mais importante agora é aquilo que a gente chama de engajamento, né? Então, da gente, né, vamos dizer assim, estar preocupado com o engajamento das pessoas e não tanto, né, vamos dizer assim, com a entrega formal. É claro que, né, no fim do dia a empresa sobrevive disso, né? A gente tem que ter as entregas, a gente tem que entregar o resultado, mas o resultado, a entrega é só uma consequência do meu engajamento. Então, né, quando eu falo de avaliação, eu vejo muito mais, né, você está tendo, né, avaliações do que eles chamam de fit cultural, né, hoje, né, é a palavra da moda, é você ter essa percepção de se a pessoa, né, ela realmente se encaixa ao propósito da tua organização, do que está ali cobrando, nossa, você entregou outra coisa tal dia, você entregou coisa tal dia. Então, esse microgerenciamento vai ter essa, na minha visão, né, na minha humilde visão, vai ter essa transição para avaliar o nível de engajamento, né, o nível, né, de fit que a pessoa tem, né, o fit cultural, né, assim, entre a pessoa e a empresa, tá? Legal. Acho que entraram umas perguntas, você quer fazer aí? Legal. Fabiola, tudo bom, Fabiola? Obrigado pela sua pergunta. A Fabiola comentou aqui que ela trabalha numa empresa de Santa Catarina, que eles, desde a semana passada, passaram a retornar ao trabalho de forma gradual, né? Então, algumas pessoas home office e algumas pessoas no trabalho, na empresa, né? E ela está passando por dificuldade de como manter essas pessoas motivadas, né? Sendo que algumas estão home office, algumas estão na empresa e uma se compara um pouco com a outra, pelo que eu estou entendendo aqui da pergunta dela. Como fazer esse trabalho aí gradual do retorno agora? Então, isso, assim, não dá para saber direito o como foi feito, né, assim, nesse exemplo, né? O que eu percebo, assim, tem erros e acertos, né? Como era uma situação muito nova, as pessoas, quando digo pessoas, nós líderes, né? A gente também não sabia muito bem como agir, né? Esse vai para casa e esse vem trabalhar. Eu até faço mentoria numa empresa grande, eles me falaram isso, né? Putz, parece que, né, o valor da minha vida tem menos do que o do outro, né? Então, isso daí é muito perigoso, né? Então, eu diria que, né, assim, se você não tiver de forma muito clara e racional o porquê da pessoa tem que estar lá e o porquê que a pessoa não está lá, né? Você está realmente se complicando. Então,
quando você me pergunta como motivar tal, é clareza, transparência, né? Então, aquilo que eu falei, é como, né, o McChrystal falava. Então, tá, se eu tenho uma competência que me exige, né, ou, né, vamos dizer assim, o trabalho que eu faço, né, sine qua non que esteja dentro da companhia, esteja. Agora, se não é, e você está levando a pessoa lá para dentro, não tem como motivar, né? Não tem fórmula mágica que vai dar resultado. Então, eu deveria Comunicação ter, clara, né? né? Uma comunicação muito clara. Então, essa é a orientação que até passo para todos os mentorados, né? Que estão tendo, né, pessoas em casa, pessoas dentro. Não, então estabeleça muito bem a parte de comunicação, né? Tem uma comunicação efetiva, né, e constante com as pessoas, quem está dentro e quem está fora. Né? Legal. A Anne, nossa diretora comercial, ela fez uma pergunta aqui, né, que para a gente falar um pouco assim, se irá mudar o profissional do futuro. Ele vai ter uma competência diferente do que tem hoje? Então, isso que eu falei, né? Em termos de competência, aquilo que eu falei, eu vejo pessoas muito mais multidisciplinares, então menos especialistas e você muito mais multidisciplinar, então acho que eu vejo isso como diferente, né? E outra coisa diferente que eu vejo, que a gente até falei com a Denise, né, que é uma das minhas amigas aí, parceira de recursos humanos, é da parte de adaptabilidade. Então, quanto mais adaptável você for, né, maior chance você tem, né, vamos dizer assim, de estar presente no mercado. Tá? Acho que é isso. Legal. Aí o Alexandre Aloy, ele fez um comentário aqui, né, que os líderes podem motivar os times compartilhando temas interessantes, estimulando conversas genuínas, né, com o time, como, por exemplo, compartilhando lives como essas. Obrigado, Alexandre Aloy. Então, realmente, esse é o momento de aprendizado, né, Marcelo? É um momento que todos nós estamos aí para aprender, para agregar aos nossos currículos e à nossa vida, né? E o papel do líder é muito forte nesse momento de nos dar um pouco esse caminho de onde buscar essas informações. Tá. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Bruna, agora eu consegui abrir aqui, tá, pessoal? Desculpa, eu vi aqui que a Bruna pergunta aqui de como fazer a preparação para o retorno, né? Que a Bruna, ela é de uma grande construtora, incorporadora, né? Que é a Cirela, minha mentorada também. Bruna, assim, eu diria que esse retorno, né? Eu estaria muito mais preocupado. É igual quando a gente vai fazer onboarding de funcionário novo, né? Eu estaria muito mais preocupado com pré-onboarding do que com onboarding propriamente dito, né? Então, eu estaria muito mais, assim, focado e manter a pessoa conectada à empresa, porque aí quando o retorno fica muito mais simples, né? Não sei se você está entendendo, Bruno, é isso que eu quero dizer para todos, né? Aqueles que têm funcionários afastados, é muito mais importante que ele esteja, né, presente no dia a dia, então eu estou preparando essa reconexão, né, do que o momento propriamente dito. É claro que na hora que a pessoa entrar, né, você ter, né, é como, né, a gente já fazendo um onboarding da pessoa, né, fazendo a integração. Eu tenho que, né, estar preocupado com o que a pessoa vai receber, como ela vai chegar. Quanto mais, né, vamos dizer assim, informada a pessoa estiver, eu diria que essa calorosa, né, vamos dizer assim, essa legitimidade da sua ação, Bruna, deveria estar focado o quê? Em respeito, em tratar a pessoa, em ela entender, então, hoje é assim que funciona, a gente não vai se cumprimentar, ou a gente vai se cumprimentar, ou a gente vai ter reunião, a gente não vai ter reunião. Então, dá clareza sobre a dinâmica do trabalho. Então, eu diria que, né, essa recepção calorosa deveria estar muito mais focada na informação e no respeito, né, à parte profissional delas, tá? Não sei se respondi bem, tá, Bruno? Mas seria isso. Legal. Marcelo, nós temos outra aqui, do Luiz, né, que como convencer os empresários no momento pós-crise a demandar investimento para a área de tecnologia, né, para a indústria 4.0, etc. Já que, né, no Brasil tem sempre uma resistência muito forte em investimento, né? Antes de passar para você, eu vejo que a gente essa revolução já está acontecendo. Então, os empresários, nesse momento, eles não esperavam investimento, não esperavam buscar novas ferramentas tecnológicas, softwares, que eles precisaram de uma hora para outra buscar e desembolsar com investimento para isso, inclusive para ter pessoas em casa, sistemas aí à distância. Então, isso já está acontecendo. E até um ponto que eu vi conversando com o executivo, que assim, para que vai ser esse mérito
de alavancar a parte de tecnologia da empresa? Vai ser para o diretor de TI ou para o Covid-19? Né? Vai ser uma dúvida muito grande. Quem que vai ganhar o mérito lá na frente? Né? Então, por isso que, né, até estou lendo um comentário mais anterior aqui da Júnia, aqui, ela fala o seguinte, ela também fala, não, mas já está acontecendo, né, assim, é que o que aconteceu agora foi só o que eu falei no começo, foi só um empurrão, né, as pessoas que não estavam, né, atentas a isso, né, a revolução já estava acontecendo, né, o que você falou, para aqueles, né, e para aqueles que, né, vamos dizer assim, tinham a consciência anterior, o mérito vai para o cara da tecnologia ou para o comitê de inovação. Para aqueles que não tinham, é claro que o mérito vai para a crise, né? Então, né, aí respondendo a pergunta do Luiz, né, eu acho que para sensibilizar, né, vamos dizer assim, e a gente era especialista nisso, né, Fernando, em sensibilizar o alto executivo, né? Exatamente. A única sensibilização que entra na cabeça, né, vamos dizer assim, de um alto executivo é o que, ó, se você não fizer, vai quebrar. Se você não fizer, né, vamos dizer assim, a gente está totalmente fora do mercado. Então, essa competitividade, né, e querendo ou não, né, a gente volta num cenário mais competitivo ainda, né, o grande convencimento ou o grande argumento, né, vamos dizer assim, para sensibilizar um investimento é o quê? É em relação, né, à sustentabilidade do negócio. Ou você faz, né, quer dizer assim, o cara não tem muita margem para isso, né? Se o cara também for, né, vamos dizer assim, cabeça dura, vamos falar uma linguagem mais simples, assim, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que aquelas que não se adaptarem, né, vamos dizer assim, a essa parte de conectividade, a indústria 4.0, elas vão, né, estão fadadas aí a morte, né? Assim como todas as outras aí, não preciso ficar dando exemplo, né, de Kodak, de empresas antigas que não se adaptaram, né? Eu vejo muito forte isso daí. Legal. E aqui, para a gente finalizar, Márcio, a gente tem aqui uma pergunta do Canevale, né, falando do pessoal que trabalha no chão de fábrica, ali, que estão mais vulneráveis ao momento, né, as pessoas, muitos trabalham office, mas o chão de fábrica muitas vezes não tem essa possibilidade, né, vamos dizer, 100% das vezes. Como mitigar esses riscos? Dando transporte, suporte à família, como mitigar isso? Então, isso eu estou vendo nas empresas já, né? Então, tem uma indústria bem grande que eu trabalho, né? Que eu faço a mentoria de todos os executivos lá, do primeiro nível e do segundo nível. O que eles fizeram lá, né? Foi assim, eles têm essa parte do transporte, tá, Carnevale? Então, eles fizeram essa parte de transporte, sim. Então, até dobraram o número de fretados, então aí o pessoal vai espaçado entre eles, aí tem todo aquele cuidado sanitário que a gente já sabe, né, que não vou ficar reforçando aqui. Então esse é um ponto, né? E aí um outro ponto que vem lá dos Estados Unidos, que é de uma empresa que eu também faço mentoria lá, que eles criaram células, né? O ponto né, quer dizer assim, a gente tem que estar ao mesmo tempo preocupado com as pessoas e preocupado com a continuidade do negócio, né? Então, eles criaram meio que mini-células de 10 pessoas, é uma empresa grande, né? Então, mini-células de 10 pessoas, onde essas 10 pessoas, se houver contaminação, fica entre essas 10 pessoas, eu não paro a fábrica inteira, né? Então, também, né, criaram, né, vamos dizer assim, blocos, né, vamos dizer assim, de células, que se aquela célula fica doente, né, vamos dizer assim, é aquela célula que vai ser segregada, né? Então, primeiro, né, você está, né, de uma certa maneira, né, mitigando um pouco, né, o risco, né, e outra, você está garantindo a continuidade do negócio. Então, aquelas 10 pessoas saem, depois voltam, né, assim, tendo, né, vamos assim, também a consciência de que muita gente está sendo curada, né, então não tenho que, né, colocar isso na mesa, mas assim, então você percebe, Caneva, que também essa estrutura de células também funciona, né? Se eu tenho uma fábrica muito grande, eu vou tentando segregar para que as pessoas interajam dentro de pequenas células. Legal, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, então assim, eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail, tá? E aí, caso alguém tenha mais alguma outra pergunta, queira conversar conosco, a gente fica à disposição para conversar com vocês, tá bom? Só para lembrar, né, nós teremos aí outras lives que já estão programadas, né, no dia 28 agora de abril. Eu farei também uma live com a Carla Falcão. Nós vamos falar um tema bem interessante sobre mídias sociais para a área comercial no momento home office.
Carla Falcão é uma especialista aí em redes sociais, então ela dá bastante treinamento para pessoas aí, para empresas na área comercial. Dia 4 de maio, a gente fala também com José Neto, como ser um bom líder sem ser um bom ser humano, né? Fazendo um parâmetro aí que, se você não for um bom ser humano, você não consegue ser um bom líder. Então, a gente vai trazer uns insights bem interessantes. No dia 11/5, nós vamos falar com o Luiz Marciano sobre transformação digital. O Luiz Marciano, hoje, ele é o diretor de TI do Grupo SBT. Tá? Então, a gente vai falar um pouco de transformação digital nesse período. Vou mandar depois o convite para vocês por e-mail. Espero a participação de todos. Agradeço muito a presença de todos vocês neste momento aqui conosco. Nós falaríamos em 40 minutos, nós nos estendemos a mais de uma hora, deu uma hora, até agora 1h05. Mas agradeço muito, acho que foi bem interessante, consegui passar algumas informações e espero vocês na nossa próxima live. Para a Gluck também foi um grande aprendizado e essa é uma ação que a gente está tomando que vai perpetuar aí de ter uma live semanal passando informações de recursos humanos aí para o nosso público, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Estou escrevendo aqui o e-mail da Gluck. E, Márcio, algum fechamento que você gostaria de fazer? Sim, né? Acho que o principal aí, né? O Marquito até colocou ali tudo já, né? Estou vendo todo mundo aqui agradecendo e tal, assim, a primeira coisa que eu quero falar fiquei muito feliz aí com a participação, né, das pessoas. Em primeiro lugar, todo, né, que saiba, né, eu convidei a dedo aí, né, convidei 1 a 1, né, para essa live, então fico muito, muito feliz mesmo com a participação de todos. E assim, é o que eu falei, né, acho que o ponto fundamental é a gente perceber o valor de tudo isso que está acontecendo, né, Fernando? Já falou sobre isso e tal, mas é a gente sair daqui com uma reflexão, né, de que a gente está aqui, a gente está, né, vou dizer assim, sobrevivendo a tudo isso, que a gente tem que estar aberto aí a uma grande mudança, tá legal? Acho que é isso e muito obrigado mesmo de coração aí a todos que participaram. Fiquei bem feliz aí com todos que dedicaram tempo para a gente. Legal, e para a gente fechar com chave de ouro, Marcelo, eu vou tirar aqui o microfone de todos e aí para todos poderem dar um tchau aí e agradecer, tá bom? Então, aí todos estão ao vivo conosco. Valeu, galera. Obrigada, gente. Obrigada, bom Obrigada, dia a Marcos. todos. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Márcio. Obrigada, tchau.